Olá, amigos professores da revista Viver Mais, adolescentes de 15 a 17 anos, a paz do Senhor. Eu sou Juliana Nascimento, estamos aqui para mais uma pré-aula desse trimestre. Eu já quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal da Editora Betel, que faça isso agora, inscreva-se, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Nós estamos falando nesse trimestre da revista Vidas e Propósitos, da nossa querida revista Viver Mais. A nossa lição de número 6. E nós já vamos começando com a nossa sugestão dinâmica e quebra-gelo de hoje. O nosso tema é o peso do pecado. E o nosso objetivo é demonstrar os efeitos do pecado e a liberdade que Jesus nos oferece através do perdão. O nosso texto base está em Atos 3,19, que diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O material que você vai precisar é um objeto pesado, algo bem pesado. Eu trouxe aqui uma marreta, bem pesado. E o que você vai fazer? Chame um voluntário da sua classe e entregue o objeto. Introduza o assunto sobre o pecado e o peso que ele traz para nós. Todas as consequências ruins, aquilo que é muito pesado. Entregue para o seu aluno o objeto pesado, aqui nesse caso a marreta. E você vai continuar falando sobre o assunto, enquanto seu aluno está segurando o objeto. E aí, com algum tempo depois, você vai perguntar para esse aluno como é que tá, se está pesado, se não está. Se for o caso, peça para ele segurar assim, que fica mais pesado com o passar do tempo. E ele vai dizer provavelmente que está incomodado com o peso desse objeto. Então, você vai dizer que há uma solução para isso. Leia João 1,29, que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No momento em que você disser tira, retire o objeto da mão do seu aluno e coloque sobre uma cadeira ou coloque no chão e pergunte a ele como está agora. Ele vai sentir que ficou leve, ficou mais tranquilo, porque é assim que Jesus faz conosco. Só que também ele teve que falar com a sua boca que estava pesado. Da mesma forma, nós temos que confessar os pecados e dizer para Jesus que está cansado, que está doendo, que está difícil, e ele com certeza tirará, com o perdão, ele tirará esse peso da nossa vida. Faça essa dinâmica na sua classe e eu espero que seja muito bem sucedida. E nós estamos falando da lição de número 6, Davi, um pecador arrependido. Se nós formos olhar para o contexto dessa lição, nós vemos que após a morte de Saul, Davi assume o trono e Davi ele vai começar a ser reconhecido como um grande rei, o grande rei de Israel. Davi ele saía sempre às guerras e naquele tempo os reis faziam isso, eles tinham guerras periódicas para sair e os seus territórios eram expandidos ou perdiam territórios para as guerras. E Davi era um grande guerreiro, Davi era um grande líder, um grande chefe, e quando ele ia às guerras com o povo, ele expandia sempre o seu reino, ele vencia as guerras porque Deus era com ele e porque ele tinha uma grande capacidade de guerrear. Ele era reconhecido desde muito cedo como um grande guerreiro que era, como um grande estrategista. E todas as vezes que ele saía à guerra, ele vencia. Todas as vezes que ele saía à guerra, ele fazia grandes coisas com o seu povo, juntamente com seus guerreiros, com o seu exército. Então nós vemos que o reino de Davi, ele sempre estava em expansão, sempre estava em guerras e vencendo, vitorioso, porque Deus era com eles, porque Deus era com o povo de Israel e com Davi. Então ele era tido como esse grande referencial de guerreiro que era. E com certeza Deus o chamou para isso. Com certeza Deus já havia forjado ele lá no meio das malhadas, quando ele cuidava das ovelhas, quando ele matou o urso, quando ele matou o leão. Deus já havia forjado ele para ser esse rei que iria às guerras, sim. Porém, em um momento da sua vida, quando nós vemos na lição, Davi ele vai deixar de ir para a guerra. Vai deixar de vivenciar aquilo que ele deveria vivenciar, porque o rei deveria estar com seu exército na guerra, mas Davi deixa a ociosidade entrar e fica em casa descansando, fica em casa sem fazer nada, até que um momento ele se chega na sua varanda e vai ver uma mulher tomando banho e tudo aquilo vai acontecer, ele vai acabar caindo em pecado com essa mulher casada. Perceba que o pecado ele não começa grande. O pecado muitas vezes não vai começar de uma forma escandalosa, mas ele começa nas pequenas coisas.
Enquanto Davi devia estar na guerra com seu povo, Davi ficou em casa. Enquanto Davi deveria ter ficado fazendo algo para Deus, talvez com a sua harpa, talvez resolvendo assuntos do reino, mas Davi foi ficar ocioso e aí ele deu lugar ao diabo, deu lugar ao pecado. Então, nós vemos que o pecado ele não começa enorme, mas vem de coisas pequenas que vão acontecendo. E Davi não se deu conta que ele estava entrando no caminho do pecado. Davi não se deu conta que o seu coração estava se enveredando pelo caminho do pecado. Nós precisamos entender que não podemos pecar conscientemente. Davi soube que Batseba era casada, Davi soube de quem ela era esposa, mas mesmo assim ele quis se deitar com ela, mesmo assim ele quis fazer tantas coisas e acabou que no fim ele matou diversos soldados para também matar Urias. Então veja a que ponto Davi chegou por causa de que um abismo foi chamando outro abismo, porque uma coisa foi chamando outra coisa. Então nós precisamos entender que não podemos tomar o caminho do pecado, mas devemos ter sempre uma vida de fidelidade a Deus e devemos sempre vigiar com as pequenas coisas que tentam nos tirar do foco. Devemos sempre manter a fidelidade a Deus. E não é diferente nos nossos dias. Muitas pessoas, infelizmente, utilizam da graça para pecar dissolutamente diante de Deus, pensando que vai ter perdão, então eu posso errar agora. Mas nós não devemos fazer isso. E outras pessoas, mesmo que sem intenção, vão deixando com que o pecado entre aos poucos na sua vida. Para viver mais, os nossos adolescentes precisam entender a importância de viver em fidelidade a Deus e não deixar com que os pecados venham se apossando da sua vida. Os nossos adolescentes precisam entender que pouco a pouco, se eles deixarem, a carne vai crescendo, o pecado vai crescendo e no fim eles vão ter um fim muito ruim. Mas eles precisam entender que tem que haver fidelidade a Deus. Eu já quero dizer que a Editora Betel disponibiliza para você o Pio Team Viver Mais, que é o programa de incentivo à leitura, que é mais um auxílio que a Editora Betel te traz para você. O nosso tema é Força na Fraqueza. E se você quer saber mais sobre esse assunto, acesse o site da Editora Betel e faça o download gratuito do seu programa de incentivo à leitura. Lembrando, se você ainda não adquiriu a sua revista desse trimestre, Vidas e Propósitos, você pode estar fazendo isso através do site da Editora Betel ou em um desses telefones que está passando na sua tela do nosso plantão comercial. E nós já vamos ficando por aqui. Eu espero ter te ajudado, que Deus te abençoe e que sua aula seja uma bênção.